Palmeiras. A equipe já está em Ribeirão Preto, vai enfrentar amanhã o Botafogo pela sequência da Copa do Brasil e o técnico Abel Ferreira tem motivos para comemorar. O departamento médico está completamente vazio. Pois é, o Aníbal Moreno, que foi o último integrante, já está liberado após um trauma no olho. Dudu e Bruno Rodrigues completamente entregues à parte de preparação física. Também já não pertencem mais ao quadro de médicos do clube. São opções, portanto, para o técnico alviverde, né, que vive a expectativa de promover a reestreia, né, de Dudu, de Bruno Rodrigues. Não sabemos se para esse jogo de amanhã, né, ou mais para frente aí com a volta, né, oficial do Campeonato Brasileiro nas próximas semanas, né? O Abel claramente vai ter agora todo o elenco à disposição, podendo rodar bastante e mais do que isso, né, encontrar peças para tentar melhorar o rendimento da equipe. Sobre o Estevão, nenhuma novidade nas últimas horas, né? As negociações com o Chelsea continuam. O Chelsea tem muita pressa para contratar o jogador, pressa essa que o Palmeiras não tem. O Palmeiras tem zero pressa, né? Quer sempre tentar o melhor acordo, né, para fazer essa venda. Ao que tudo indica, as negociações ainda vão seguir, né, por alguns dias, né? Mas o Chelsea segue firme e forte, Tomás, para ser o principal candidato a contratar a joia de apenas 17 anos. Tá certo, a gente tem falado, né, Lelê, sobre essa possível, talvez já provável venda do Estevão para o futebol europeu, o Chelsea desde o início querendo contratar, né, vai ser interessante, né, Endrick Paes e Estevão, de repente, adversários aí na primeira fase da Libertadores, jogando juntos no futebol londrino, os dois muito jovens, né, como dita aí o mercado. Não tem jeito mesmo? Não. Quando ele fizer 18? Não tem jeito. Partiu? E vai para o Chelsea. Nas informações... em relação a essa venda, porque você precisa ter cuidado, é aquela coisa, só depois que for assinado o contrato, que for feito o anúncio, porque a gente já viu de tudo no futebol. Mas eu consigo afirmar que ele vai para o Chelsea porque ele escolheu jogar no Chelsea. O Estevão escolheu jogar no Chelsea. E agora o que acontece só é o Palmeiras que barganha aí o máximo possível para conseguir também uma venda muito alta, né? Assim como foi a venda do Endrick, o Palmeiras vai conseguir uma venda muito alta do Estevão, mas a negociação com o jogador já foi e o Estevão está absolutamente convencido que vai jogar no Chelsea, então o menino tem tudo para brilhar também no futebol inglês. Hoje saiu uma informação do Palmeiras, né? Uma informação, na realidade, uma constatação a respeito do que nós discutimos semana passada, que é muito importante, né? A presidente Leila Pereira, segundo o colunista Rodrigo Matos, do GE, né, do Globoesporte.com, ela teria influenciado diretamente seu marido, José Roberto Lamáquia, a não comprar o Vasco, por conta da pressão que ela sofreu dentro do Palmeiras. Poxa, pelo amor de Deus, né? Isso era a coisa mais óbvia, mais bola cantada que a gente sabia que poderia acontecer, né? Parabéns à oposição do Palmeiras, que trabalhou muito bem, alertando, né, a respeito dessa situação absolutamente insólita, sem nenhum sentido, sem nenhuma lógica moral, né, que estava por ocorrer. Chegou muito perto, como nós dissemos aqui, chegou muito perto de acontecer, mas não aconteceu. Então, uma pequena diferença de 60 milhões de dólares, pelo que eu li. Faltaram 60 milhões não de sei dólares. Será que foi tão perto assim, Galvão? 60 milhões. Perto. Bom, para quem tem quem tem 110 para oferecer, né, 170 não faz muita diferença. Mas você está dando parabéns para a oposição, que fez a parte dela de oposição. Quero ver quando a oposição estiver no lugar da Leila, se ela vai fazer 20% do que a Leila fez. Mas a oposição serve para isso, em claro todos os clubes. Não, serve. Em todos os serve. clubes. É que a oposição tem oposições que são muito boas para jogar pedra, mas quando viram a vidraça, meu amigo... A Leila também merece parabéns, ou não? Ela tomou a decisão correta. Perfeito. Ela tomou a decisão correta, evidente, né? A partir do momento que ela desistiu dessa loucura, ela tomou a decisão correta,
Não havia... Mas você fala, ela desistiu como se fosse uma vontade dela. O marido desistiu. Tá bom. Você toma alguma decisão de 100 e tantos milhões de dólares sem conversar com a sua esposa? Eu não. Não tomo nem decisão de R$1.000, Galvão. Até porque Só pra saber. Até porque a minha realidade é outra. Mas você pode ter certeza que existem muitos casais diferentes do meu casamento e do seu. Tem cara que nem fala com a mulher. Tem grandes empresários aí que a mulher não participa. E o contrário também, que a mulher é a grande empresária da casa e o marido não tá nem aí porque tá acontecendo. Só lembrar que o Palmeiras chega... Desculpa. Eu não tô nem dizendo que é certo ou que é errado. Eu não gosto muito de colocar moralidade nessa história, mas o marido dela é um homem de negócio, pode comprar o que bem entender. A história tá aí para ser contada. E a oposição do Palmeiras pode se incomodar com isso, como se incomodou. A história tá aí para ser contada, né? Só lembrando que a Leila Pereira e a Crefisa chegaram ao Palmeiras, por quê? Através de um patrocínio, né, muito forte na época para o futebol brasileiro, e as declarações foram no sentido de que o coração do seu José Roberto Lamáquia falou mais alto, porque ele sempre foi palmeirense, sempre teve uma relação com o clube, então ele escolheu patrocinar o Palmeiras. Na época pouca gente lembra disso, na época houve uma disputa entre Palmeiras e São Paulo, pelo patrocínio da Crefisa. Lembro disso. E o que foi declarado na época que o coração do seu José Roberto Lamáquia falou mais alto. Então, e hoje quem é presidente do clube é a Leila Pereira. E eu sempre discuti, assim, no meu íntimo, será que a Leila é tão palmeirense assim? Hoje talvez seja, mas é carioca, né? Ela era vascaína, né? Os que a conhecem há mais tempo. Eu acho que uma profissional que talvez nem palmeirense fosse até alguns anos atrás e fazer tudo o que ela fez pelo Palmeiras, é por isso que essa história não me incomodava tanto. Até porque, repito, ela é presidente do Palmeiras e ele não é nada do Palmeiras, segundo o Galvão, é conselheiro, né? Mas enfim, o cara que é conselheiro de um clube não pode, de repente, se envolver com um negócio de outro clube. Se a gente quer um ambiente de negócios cada vez mais no futebol, a gente tem que se acostumar com isso aí. Tem muitos clubes europeus tradicionais que estão sendo comprados por investidores norte-americanos, que são donos de time de futebol americano, time de beisebol. Aí vem aquela história da Superliga, né? Porque eles não entendem, que vocês gostam de esportes americanos, vocês sabem disso. O americano não entende que ele não tenha que jogar sempre contra os melhores. Eles têm uma ideia diferente de esporte, o sistema fechado e tudo mais, que não tem acesso, não tem rebaixamento. Agora, o futebol é tratado ainda muito como uma paixão, como uma coisa dos tempos amadores. Eu acho até que, talvez, na minha cabeça, fosse recebido de uma forma mais amistosa pelo fato de o Palmeiras e o Vasco serem torcidas irmãs. E pela fase atual do Vasco também, né? É diferente de ser Palmeiras e Flamengo, o mesmo grupo, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. E a Leila não vai ser presidente com todo do Palmeiras respeito ao Vasco, também tem isso. Uma hora vai deixar de ser presidente do Palmeiras e acho que vai deixar de ser patrocinador em breve, pelas notícias que estão correndo aí. Mas enfim, o negócio não vai acontecer. E aí, Renatinha, a Leila é palmeirense mesmo? Fanática? Fanática eu não sei, né? Mas que ela é palmeirense, hoje ela é. E ela acompanha o time o tempo todo, em todo lugar. E é muito presente, né? Eu acho que é uma mulher à frente de um clube hoje que faz um trabalho excepcional. Os números não mentem, né? Então a gente tem que dar todo o mérito a ela. Hoje o Palmeiras tá aí figurando entre os principais, se não o principal clube, né? Pelos números dos últimos anos, pelo trabalho do Abel, pelas escolhas da Leila. Né? A gente falando aqui sobre essas vendas do Endrick, agora do Estevão, que muito provavelmente deve acontecer. É uma loucura, mas em compensação, pontualmente contrata e me fala quem não deu certo. Né, desses últimos jogadores, mesmo quem não estava bem, hoje está bem. O Aníbal é um deles, o Dudu está voltando. As coisas parecem que caminham no Palmeiras, naturalmente, dando certo. É impressionante. É isso aí, com toda certeza. Até o Flávio Lopes, que é um cara que teve muito problema de adaptação, olha o que está acontecendo com ele agora. Tudo se encaixa, né? Isso é organização, é planejamento, é estrutura, é dinheiro injetado, que a gente sabe o quanto é importante para você se manter no topo. Isso é o trabalho do Paulo Nobre lá atrás, do Gagliotti, e também da Leila. Lógico, e também da Leila. É uma sequência, né, Tomás? Claro. E assim, é um trabalho a longo prazo e o resultado tá aí, tá todo mundo vendo.